Olá, eu sou a Bruna Teixeira e está começando mais um Bola no Cofre. E hoje a gente vai falar a respeito de como ter bons lucros com esses juros tão altos, não é mesmo? Não sei se vocês já perceberam, mas nós estamos vivendo um período onde a taxa Selic ela está consistentemente num ritmo de subida. A Selic, para quem não sabe, é a taxa básica da economia. Ela é referência para os principais fundos de investimentos e para toda a indústria de crédito também. E com isso, quando a gente fala de uma taxa Selic na casa de 14%, é inadmissível que os clientes que são investidores não acompanhem isso com os investimentos. Os clientes que gostam, os investidores que gostam de ter ali um investimento diversificado, hoje eles podem conseguir essa diversificação através de renda fixa. É isso mesmo, gente, renda fixa. Hoje é extremamente possível você ter uma carteira tendo bons rendimentos com a renda fixa pré-fixado. E hoje a gente vai falar muito a respeito dos CDBs e dos títulos públicos que também remuneram essa taxa pré-fixada. E para quem não sabe, a taxa pré-fixada nada mais é do que o investimento que você sabe desde o início quanto que ele vai rentabilizar para você. Então, como que seria isso, né? O primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês são os CDBs, que são os depósitos à vista que os bancos captam e eles remuneram os investidores de uma forma muito boa, muito interessante, para ficar com o dinheiro ali por 2, 3, 4, 5, 8 anos, tá? E quando a gente fala de CDB, o bacana é que, além das taxas hoje estarem extremamente atrativas, a gente tem algumas opções no site da corretora e das principais corretoras também do mercado, pagando em torno de 16% a 21%. E pasmem, esses títulos, eles têm segurança pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo privado onde os bancos eles fazem aporte de recurso financeiro para, se porventura algum deles, tiver um default, quebrar, para que o investidor ele não tenha nenhum tipo de prejuízo, o fundo garantidor ele entrega para o investidor até o limite de R$ 250 mil por CPF. Tá? Então, é importante vocês saberem isso também. Então, dentro da categoria de CDBs pré-fixados, nós temos boa rentabilidade, segurança e um prazo mínimo aceitável quando a gente fala de uma carteira de investimentos que passou por um planejamento financeiro e estruturado. Então, é importante a gente também observar isso. Quando a gente fala em relação à rentabilidade, em relação a o quanto que esse patrimônio ele pode crescer com esse tipo de aplicação, é um crescimento que está muito relacionado ao tempo, tá? Então, se a gente investir hoje em um CDB para ficar um ano, a gente vai ter ali 16% ao ano, que não é uma rentabilidade ruim. Mas se a gente investir nesse mesmo CDB de 16% ao ano por 10 anos, a gente praticamente vai quadruplicar a rentabilidade do valor investido. Então, vamos lá. Eu trouxe um exemplo prático aqui para vocês. Se nós investirmos hoje R$ 10.000 em uma aplicação renda fixa pré, um CDB, pode ser o CDB do Banco Digimais, do Banco Master, obviamente dentro do limite do FGC. Ao final desse período de 10 anos, que foi o período que nós utilizamos para o cálculo, vocês terão ali uma aplicação por conta dos juros acumulado e por conta dessa taxa de 16%, uma aplicação somado aos rendimentos de R$ 43.900. Ou seja, vale muito a pena a gente pegar aquele dinheiro que está na poupança, num fundo DI, rendendo 100% do CDI, que hoje também é uma rentabilidade muito boa, e direcionar para um investimento onde você teve ali minimamente o cuidado de entender até que ponto valeria a pena. Outra aplicação que vale muito a gente observar, que diferente do CDB, ela não tem o fundo garantidor de crédito, porque é uma aplicação que praticamente não se tem risco, e nós estamos falando dos títulos soberanos que são emitidos pelo governo, é o Tesouro IPCA+. O Tesouro IPCA+, além de entregar para a gente todo o acúmulo do IPCA, que é a inflação, né? A gente vem falando muito da inflação às segundas-feiras no Instagram do Bola no Cofre.
entrega também uma taxa pré-fixada garantida. Então, se hoje a gente pegar e olhar as duas principais classes de ativos que se tem de maior interesse, maior procura do mercado, são os títulos pré e os títulos IPCA+. O IPCA+, ele corrige o poder de compra do seu dinheiro. Ou seja, R$ 10.000 hoje, ele vai comprar a mesma cesta de produto daqui a 10 anos. E a gente sabe que a inflação, ela tende a ser cada vez maior. E a taxa de juros, ela corre para conter essa taxa de inflação, né? Então, eu também trouxe um cálculo aqui, considerando a taxa do Tesouro IPCA+, tá? Pagando 7%, que é um Tesouro IPCA que vem sendo em 10 anos. Investindo hoje, nós teríamos aí uma rentabilidade próxima de R$ 31.384. Ou seja, eu investi R$ 10.000 por 10 anos e eu tive de rentabilidade, juros acumulados, correção da inflação e a taxa pré-fixada, R$ 21.384 de remuneração. Dessa maneira, a gente consegue construir uma carteira com classes de ativos diversificadas, diferentes, né? Uma que garante que você vai ter aquela rentabilidade até o fim, e a outra que tem a variação do índice, mas também tem uma taxa que vai entregar para você um ganho real, que é extremamente importante quando a gente fala de manutenção do poder de compra e principalmente do crescimento das carteiras de investimentos. Isso é um fato que a gente precisa considerar, tá? Porque muitas vezes, e aí serve como exemplo e como lição para vocês, vocês têm lá um fundo de investimentos na sua conta do banco há mais de 5 anos. E nesse período você está ganhando ali, sendo CDI, mas 2 vezes por ano você tem o efeito do come cotas, que é a antecipação do imposto de renda, né? O governo ele faz ali a antecipação de 15% e quando você vai movimentar esse dinheiro, ele faz o ajuste de acordo com a classificação de tempo dos seus investimentos. E aí o que acontece? Você está perdendo para o come cotas, você não está corrigindo o seu dinheiro pelo poder da inflação e você poderia estar crescendo exponencialmente esse dinheiro. E é um recurso que está lá, no fundo, que você não vê, você não acompanha. Da mesma forma que, aqui eu estou falando de investimento para 10 anos, o fundo ele não tem vencimento. Então, você pode estar investindo num fundo ruim, né? Não tendo gestão, não tendo rentabilidade, não tendo correção do poder de compra, pagando o famoso come cotas e sendo que você poderia estar com esse dinheiro muito melhor investido. Então, assim, é o momento de olhar para a carteira, de olhar para todos os bancos onde você tem conta e, principalmente, ser inteligente, porque nesse período a gente não precisa tomar risco para ganhar dinheiro, a gente não precisa tomar risco para ver o patrimônio crescendo e a gente pode fazer isso com a renda fixa. Quer melhor cenário que esse? Então, eu deixo para vocês aqui a recomendação. Olhem a corretora de vocês, olhem o banco que vocês têm conta e busquem esses ativos que pagam uma taxa boa pré-fixada, que entregam uma boa rentabilidade também no que se diz respeito ao IPCA, sem precisar correr risco. Títulos soberanos, Tesouro Direto está entregando boas taxas e você pode ter ali uma diversificação de patrimônio em renda fixa, tá? Falando a respeito dos cuidados que a gente precisa ter em relação aos investimentos, né? Porque mesmo tendo o FGC, mesmo sendo um título soberano, é importante que a gente tenha ali uma certa curadoria, uma certa análise no momento de tomar as decisões para o nosso investimento. Então, eu quero deixar aqui para vocês alguns cuidados importantes. Como nós estamos falando de aplicações que têm um prazo longo, né? Para se manter ali investido, é importante que ele não seja um recurso que você vá precisar acessar antes do vencimento. Então, vale a pena ter a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez imediata, para aí sim a gente começar a comprar, aproveitar essas oportunidades, tá? Outro ponto importante é observar o FGC. Aqui nós estamos trazendo como exemplo uma aplicação de R$ 10.000. Mas o limite do FGC são R$ 250.000, considerando a rentabilidade do investimento. Então, o que a gente precisa observar?
quanto que eu posso investir hoje, no momento presente, para que em 10 anos eu esteja dentro do limite do FGC, tá? E outra coisa, o limite do FGC ele tem um teto de R$ 1 milhão, tá? Então, assim, por instituição, por CPF, e também há um limite que se renova a cada 4 anos. Ou seja, se você investiu em algum banco que teve que acessar o FGC, esse valor que você acessou o FGC por esse período de 4 anos, ele já deduz desse teto de R$ 1 milhão. Então, é importante vocês ficarem atentos, tá? E outro tema muito importante é que hoje é possível diversificar a carteira de renda fixa, considerando o Tesouro Direto, que está entregando para a gente taxas excelentes, toda a parte de CDB, que são emitidos pelos bancos, e também as LCAs e as LCIs, que além de serem emitidos por bancos, participam do FGC e são isentos de imposto de renda. Outra coisa importante que nós precisamos observar é que o dinheiro ele não leva desaforo. Então, por isso, olhe sempre o portfólio, avalie toda a posição de investimentos e não tenha vergonha de pedir ajuda para aquilo que você não sabe. Hoje, o próprio site do Tesouro, ele traz para a gente calculadora para que a gente possa fazer as projeções de quanto que o nosso dinheiro vai render pelo tempo estimado ali na aplicação. Então, se você quer realizar uma aplicação para o seu filho, que hoje tem 1 mês de vida, para ele acessar daqui a 18, 20, 25 anos, é super possível você ter uma projeção mínima de quanto que esse dinheiro vai estar rendendo lá na frente, tá? E eu digo mínima porque ele faz uma média ponderada do IPCA, uma média ponderada do CDI, enfim, e traz para a gente minimamente ali uma ideia de como que vai se comportar o nosso investimento durante esse tempo, tá? Gente, o mais importante aqui é o seguinte: além de saber, né, onde investir, como investir, é começar. A gente não precisa ter grandes valores para construir uma carteira de investimentos. O importante, além de iniciar, é ter consistência, fazer isso todos os meses. Nós fizemos alguns episódios aqui no Bola no Cofre, ensinando vocês a acumular riqueza para fazer a gestão desses recursos, né? E agora a gente já está no momento de ensiná-los a fazer a gestão. Mas vale o disclaimer seguinte: vocês precisam se pagar. 10% de tudo aquilo que vocês ganham tem que voltar para vocês como salário. E é desse salário que vocês vão fazer o investimento. Então, se você tem um salário aí de R$10 mil, você tira 10% desses R$10 mil, R$1.000, e você faz os seus investimentos. E aqui eu trouxe exemplos para vocês que vocês podem começar a investir com R$50, com R$100, com R$500, mas o importante é começar. Obrigada, pessoal, por mais um programa juntos. Deixem os seus comentários pra gente nas redes sociais do Bola no Cofre. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Spotify como @Bola no Cofre ou @Bola no Cofre Oficial. Compartilhem o nosso conteúdo com amigos e familiares. Este episódio foi gravado no Estúdio Blick com o Lucas Cupa, editado e curado por Eric Almeida, e as artes das redes sociais são de Camila Gama. Até a próxima!